Olá. O orifício excretor que fica embaixo, na extremidade do intestino, que tem duas letras, CU, na marinha a gente chama de Charlie uniforme ou Charlie urso. Ele talvez seja o órgão mais importante do ser humano. Eu venho de uma cidade onde as pessoas só queriam ser melhores do que todos. Inclusive, o cara tinha um emprego lá, um emprego miserável, de esmola, um esmolé, trabalhar na prefeitura por um salário muito ruim, e ele queria ser chamado de autoridade. Todo mundo queria ser bom. Aí minha mãe dizia, todo mundo é bom, mas o meu chapéu sumiu, roubaram o meu chapéu. E para falar daquele povo que só queria ser e tratava os outros como o CU, como o Charlie uniforme ou Charlie urso, eu lembro de uma parábola onde cada órgão do ser humano se dizia importante, como o povo da minha terra. E o cérebro dizia, eu sou bom porque eu sou pensante. O pulmão dizia, eu sou bom porque sem a minha presença o corpo não respira. O intestino dizia, o bom sou eu, pois quando sai do estômago a comida passa por mim e eu processo tudo e de lá vai para o ânus, o Charlie uniforme, de onde é excretada. E o CU, o Charlie uniforme, o cu, só observando cada um se achando melhor do que os outros, como o povo da minha cidade, né, que eu conheci. Aí ele se apresenta, aí diz assim, que nada, o mais importante sou eu. Aí todo mundo deu uma gargalhada, né? O Charlie uniforme, o Charlie urso, o CU dizendo que é o mais importante, o cérebro riu, os pulmões riram, os intestinos riram também, né? O grosso e o delgado, aquela confusão toda, gozando do cu. E aí tá certo, tudo bem. Aí o cu trancou. Não deixou passar mais nada, para provar o valor dele. Com 3 dias sem sair nada, o cérebro já começou a entrar em colapso, já começou a bater a fadiga, já passou a não raciocinar mais, os pulmões começaram a ter dificuldade para respirar, o intestino começou a inchar, também começou a entrar em colapso os intestinos. Por quê? O Charlie uniforme, o CU, tinha trancado. E ele provou que ele era o mais importante daqueles órgãos, todos do corpo humano. E aí, sem o CU, tudo para, né? Então, para você que acha que é mais importante do que os outros na cadeia social, lembre-se do cu. Certo? Sem o cu, você não sobrevive. E eu lembro também que na marinha que eu conheci, a gente via muitas coisas. Eu tinha um colega que colega assim, pois eu fazia muitas coisas para ele, fazia as cartas para ele, fazia as contas para ele durante o curso, mas ele era ladrão. Ele já entrou na marinha roubando. Ele, quando saía de folga, ele saía lá para o Maciel, para a ladeira da montanha, para o centro de Salvador, para roubar. E, inclusive, diz até que ele havia arrombado um dos almoxarifados da base. Essa era a conversa que rolava. Então tinha tudo isso, porque na marinha, assim como não tem cu, tem Charlie urso,
Lá também não tem ladrão, tem safo. Você roubou? Não. Eu encontrei tal objeto ali de agarra, dando sopa e peguei. Lembro também de um caso desse mesmo colega que gostava de safar, não é roubar, é safar. Olha a hipocrisia. Ele foi preso, foi lá para o presídio dos Fuzileiros Navais, no terminal da França. E com ele também foi preso um marinheiro lá de Juazeiro, da turma de 80. Esse era homossexual assumido. Era um cara muito bacana. Foi preso lá também, pois, segundo dizem, ele foi flagrado na operação sexo anal. Certo? Diz que tinha um caboclo lá em cima dele. E ele foi preso. Ele já tinha um jeitinho afeminado. E quando chegaram lá no presídio, esse que roubava começou chegando lá, bagunçando, chutando lá o vaso sanitário, quebrando tudo. Um oficial fuzileiro naval desceu lá e enfiou lá porrada nesse que roubava. O nome dele era JP. JP. Ele era de uma cidade ali, próximo de Alagoinhas. O outro que era gay era de Juazeiro. E aí, lá no presídio, ele foi a menininha do presídio. Certo? Depois que ele voltou para nossa terra lá, ele botou um salão de beleza lá e tal, e morreu jovem. Morreu de AIDS, segundo falam. Mas era uma boa pessoa. E o que roubava o JP, não sei que fim levou. O que era homossexual, o nome era A. Isso acontecia na Marinha. Lembro também de um colega de Juazeiro que ele safou muitas comidas no rancho. Safou muitas comidas e levou para o armário dele. Pois a gente lá passava muita fome, viu? Tinha hora para comer e se passasse daquela hora, e só comia asa de galinha, só comia porcaria, viu? Pois as comidas boas eram para os oficiais e os sargentos. E a gente só comia lavagem. E não se falava em corrupção naquela época. O dinheiro da nossa comida ia para onde? Certo? Isso é uma pergunta que você faz ainda hoje, né? E ele pegou algumas coisas nos armários, encontraram lá nos armários dele, lá e tal, mantimentos, ele foi preso, cumpriu o tempo dele de recruta e foi embora para Juazeiro. E lá ele era mecânico funileiro, né? Acho que é funileiro, tá entendendo? Gente boa também, de uma família até legal, o pai era um senhor batalhador, muito conhecido. Mas é isso aí, são coisas da Marinha que eu lembro, que eu vivenciei, que eu conheci. Eu sou Dom Benedetto, peço que curta o vídeo e se inscreva no meu canal, valeu!